Graças a Deus de novo, pessoal. Hoje o pastor pegou uma semana de folga essa semana e ele me pediu para trazer a palavra para os irmãos hoje. E eu queria refletir, ter uma pequena reflexão com os irmãos. Algumas coisas que vêm no meu coração essa semana, sobre Jesus Cristo, sobre Deus, né? E refletindo sobre minha vida cristã e refletindo sobre tudo que está acontecendo nos dias de hoje, né? Na sociedade, enfim, na igreja. E também levando em consideração algumas coisas, algumas falhas da minha parte também. E eu refleti um pouco e queria compartilhar essa reflexão com os irmãos. Tá? Queria compartilhar alguns esquecimentos que eu tenho na minha caminhada, dentro da igreja mesmo e na minha vida. Alguns esquecimentos que muitas vezes faz com que eu e talvez os irmãos, eu não sei se tem alguns esquecimentos também, que faz com que a gente se afaste um pouco da presença de Deus, né? Lembrando sempre que Deus nunca vai se afastar da gente. Ele está sempre do nosso lado. Nosso Deus é um Deus vivo. Jesus Cristo ressuscitou. E eu creio que Jesus Cristo está trazendo a cura todos os dias para nós. E que a gente possa abrir nosso coração para Ele. Amém? Algumas coisas que a gente não pode esquecer são coisas básicas, simples. Muitas vezes a gente complica o que é simples, né? A gente complica o que é reto. A gente quer fazer algumas curvas, né? Alguns anos atrás, num estábulo, em um local onde serve para animais, né, dormirem. No meio desses animais, um local impróprio, humilde, pobre, sujo, sem brilho, sem riqueza, nasce Jesus Cristo. O famoso Jesus Cristo. Depois de um tempo, Jesus Cristo cresce, naturalmente, todos nós crescemos, Jesus Cristo de carne e osso, ele cresce também. Ele aprende a profissão do seu pai, José, e ele vira um marceneiro. Mais ou menos ali, quando ele completa 30 anos, ele começa seu ministério. Ele começa o seu ministério esse que defende fracos e oprimidos, defende aqueles que estão à margem da sociedade naquela época, que são pessoas que não existiam, na verdade, para aquela sociedade. Uma sociedade, nessa época, que a principal função era julgar e condenar pessoas pelos seus erros. Uma sociedade que não dava oportunidade, não dava uma segunda chance para as pessoas. Não dava o direito dessas pessoas recomeçar a sua vida. Não dava o direito de pessoas pecadoras corrigirem seus erros cometidos no passado. E Jesus vem para dizer que a prostituta tem o direito ao perdão, que a mulher adúltera errou, mas pode ser perdoada por Deus. E quem está com a pedra na mão, naquele momento, para condenar aquela mulher adúltera à morte, essa pessoa não tem esse direito, porque essa pessoa também erra e peca, essa pessoa que está com a pedra na mão. E se ela fizer isso, se ela condenar aquela mulher adúltera, isso vai se chamar hipocrisia. Jesus Cristo vem para dizer isso. Jesus Cristo vem para dizer que Pedro, um homem impulsivo, temperamental, que tinha como característica a bravura, um homem falho, um homem simples, um simples pescador, também podia, sim, falar do amor de Deus, do amor de Cristo. Não precisava ser um intelectual, um expert da palavra de Deus.
mas um homem obediente que mesmo falhando, ele sentia a palavra de Deus e era sincero ao dizer o que Deus colocava no seu coração. Porque no mundo, inclusive, que vivemos, né, a mentira é um dos males maiores que leva a gente para a podridão. Né? Pedro era um homem sincero. Jesus também vem dizer que um homem chamado Paulo, que era um assassino de cristãos, ele agora vai pregar a paz em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem dizer novamente que precisamos de uma segunda chance, que não somos perfeitos, mas Ele nos ama do mesmo jeito, com todas as nossas falhas, com as nossas imperfeições. Quando você tem um filho, por exemplo, você vai amar seu filho para sempre, independente do que ele se torne. Se ele cometer qualquer crime, seja qual for, você vai continuar amando seu filho. E é isso que Jesus Cristo vem nos mostrar. Independente de que a gente fizer. O amor de Cristo, ele é tão grande que ele vai nos amar até o final. Ele vai caminhar conosco até o final. Ele vai ser nosso melhor amigo em todos os momentos. Seja o que for, ele vai esperar até nosso último suspiro, estendendo a mão de braços abertos. E quando nós entregarmos nossa vida para Ele, mesmo que seja no último minuto, no último segundo de nossas vidas, Ele vai ficar feliz como uma criança. Porque é para isso que Ele existe. A essência dele é nos fazer feliz. É o amor que Ele tem para a gente. Mas infelizmente nessa época que Jesus vem trazer essa paz, esse amor, essa demonstração de amor incomoda uma sociedade doente, fanática, ambiciosa, mau caráter, uma sociedade de falsos profetas, falsos moralistas, uma igreja mentirosa que prega a guerra ao invés da paz, que prega julgamento ao invés do amor, que prega de novo a religiosidade ao invés de fé, que presta culto para homens ao invés de prestar culto para Deus. E isso causa a morte de Cristo, a morte de cruz. E Jesus Cristo é espancado, torturado, insultado, desmoralizado, no meio da rua, covardemente agredido. Sua morte é dolorosa, é horrível e sem chance de reação. Jesus Cristo é pregado na cruz. E mesmo todo ensanguentado, cheio de dores, maltratado, quase sem força, ele fala de perdão. Ele fala do amor, da paz. Mesmo sendo tratado como lixo por aqueles homens, ele fala que seus agressores não sabem o que estão fazendo. Ele pede para Deus perdoar aqueles soldados e aquela multidão que te agride. E aí a gente faz um raciocínio. Já pensou se todas as pessoas fossem igual a Jesus Cristo? O mundo seria bem melhor. E é nesse momento onde, esquecendo de todas essas coisas que acontecem às vezes e colocando meus problemas à frente de tudo, eu me esqueço de todo esse sacrifício, de que realmente o cristianismo vale, né? Infelizmente eu não sou assim, eu não sei vocês. Eu não sou tão amoroso como Jesus Cristo é. É claro que isso me incomoda, né? E se te incomoda também, isso aí já é um ponto positivo. Eu espero que algum dia eu consiga chegar perto desse sentimento de Jesus Cristo, para obter essa graça. E aí teremos sim um mundo melhor. 3 dias depois disso, Jesus Cristo ressuscita. E a partir daí, a igreja cristã continua a sua caminhada. Chegamos até aqui, onde estamos hoje, louvando o Senhor, né, dentro de uma igreja. Está frio hoje, a
apesar das janelas estarem abertas, mas a gente está num lugar protegido. A gente transmite o culto, né, para todo lugar do Brasil, até fora do Brasil. É só o cara clicar ali no link, tem internet, que ele vai assistir. Nós temos essa liberdade de falar do nome de Jesus. Apesar de alguns lugares não ter essa liberdade ainda, mas na maioria dos lugares a gente tem essa liberdade de cultuar o Senhor. E o que não devemos esquecer, no meio de toda essa liberdade que temos, é do amor verdadeiro que vem de Jesus Cristo. 1 Coríntios 13, de 6 a 7 diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que a gente possa ser a igreja que leva a paz, o amor, a justiça e a esperança que vem de Deus. E que a igreja mentirosa, que crucificou Jesus Cristo, e que ainda tenta crucificá-lo novamente, usando o nome de Deus em vão, caia por terra. E que Deus nos livre do fanatismo religioso que pode cegar nossos olhos. Amém? Que Deus traga cura para a igreja doente, que idolatra homens. Que Deus traga cura para a igreja doente que está sendo enganada pelas armadilhas do diabo. Lá em Atos 2,42 diz: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo um pão, juntos e fazendo orações. Que a gente nunca se esqueça das nossas orações diárias. Porque conversar com Deus é fundamental para que nossa vida espiritual seja sadia. Orar junto. Infelizmente a gente tem uma pandemia que a gente não pode se juntar. Mas nada nos afasta de Deus. E nenhuma doença é desculpa para nos afastar de Deus. Que a gente possa ser a igreja primitiva. Uma igreja que leva o amor verdadeiro de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. Independente das batalhas diárias. Que a fé no amor que vem de Deus possa nos dar a esperança de um amanhã maravilhoso. E que esse amor possa ser a motivação para nos tornarmos pessoas melhores, independente das nossas falhas, dos nossos erros, nossos pecados. Deus, Ele sempre vai acreditar na nossa transformação. Jesus Cristo sempre vai estar trabalhando na nossa cura espiritual. Porque Jesus Cristo, Ele sempre vai acreditar na cura da igreja doente que o crucificou. Que Ele não desistiu disso. Mesmo estando cheio de dor, crucificado. Ele pediu perdão por aqueles que, enfim, te maltratavam. O ódio, ele vai corroer a alma de uma pessoa. Ele é um sentimento horrível. Eu não sei se os irmãos já sentiu isso, mas infelizmente eu já senti. E algumas coisas, alguns dias, essa pitada de ódio faz com que eu me afaste um pouco de Deus. Porque a gente vive tempos de batalha. Eu vejo que a batalha é mais espiritual do que qualquer outra coisa. E quando você imagina, você lembra do sacrifício que Jesus fez pela gente, o sacrifício que Ele continua fazendo, é uma coisa que nos motiva a viver em paz e ver que todo esse ódio, essa destruição que acontece no mundo, não vale a pena. Não vale a pena você entrar nessa sujeira. Não vale a pena você acreditar que são homens que vão transformar alguma coisa. Quem transforma é Deus. Quem transforma é o sangue de Jesus. Por isso que eu estou aqui. Por isso que você está aqui. Por isso que as pessoas estão em casa assistindo o culto, enfim.
Deus, Ele, enfim, é um Deus vivo, é um Deus do milagre, é um Deus que muda. Eu fui na casa da minha sogra umas 2 semanas atrás e ela comentou sobre a morte daquele rapaz lá, o Lázaro, que é aquele, assassino. Eu lembro que ela encheu o olho de água, ela comentou sobre uma postagem de um pastor que falou sobre aquela situação, onde as pessoas aplaudiram a morte daquele homem, enfim. Com certeza eu não sou hipócrita. Se eu estivesse morando perto daquele local, eu ia sentir um alívio muito grande. Mas eu creio que a morte de uma pessoa sem ter Jesus, a gente não sabe, né? Se ele se converteu ou não. Mas a morte de uma pessoa sem ter Jesus é muito triste. É horrível. Porque quando partimos daqui, nós cristãos que aceitamos Jesus, temos a certeza que vamos estar com o Senhor na casa dele. E aquele homem morreu e foi aplaudido, com várias mortes nas costas. E talvez esse não seja o caminho. E eu não estou julgando ninguém. Não estou julgando a polícia porque estava fazendo o seu trabalho. Entendeu? Cada um tem seu trabalho. Mas a sociedade, ela vai muitas vezes, e não é de hoje. Se você estudar a história, você vê que a sociedade ela é doente desde quando continuou. Há quanto tempo Jesus Cristo foi crucificado? Há mais de 2000 anos. Antes disso, quantas barbaridades outras aconteceram? Depois disso, que Jesus é crucificado, quantas outras barbaridades aconteceram envolvendo em vão o nome de Jesus Cristo? O que a gente tem que orar é cura da pandemia. E principalmente cura espiritual. É a cura de pessoas que realmente estão doentes por causa do ódio. Muitas vezes eu chego perto dessa doença. E eu peço a Deus que me livre de tudo isso. De toda revolta que me afasta de Deus. De toda revolta que possa me fazer confundir o amor e o ódio. A única coisa que possamos pensar num momento como esse é da paz, da tranquilidade que Deus vai dar em nossos corações para enfrentar as batalhas. Amém? Que Deus possa dar uma semana maravilhosa para nós na presença do Senhor, independente do que possamos estar enfrentando, mas que a gente possa acreditar que tem uma coisa maior acima de tudo que está acontecendo. Deus, ele faz milagres o tempo todo, às vezes na nossa vida mesmo, e a gente não consegue enxergar porque a gente está cego com as coisas mundanas. Que Deus possa nos livrar dessas coisas mundanas que nos afastam realmente de ver, enxergar e sentir um amor de Deus. Amém? Que a gente possa ser uma igreja viva no sentido mesmo de espiritual, de oração. Não de status, de templo bonito, mas sim uma igreja bonita espiritualmente falando. Valorizando as pessoas pelo que elas são. Todas as pessoas foram criadas por Deus. E que a gente possa valorizar essa criação, independente do que fizeram. Independente do que é. Que a gente possa amar essas pessoas conforme elas são. Que a gente não ama o pecado, mas que a gente possa amar as pessoas. Que a gente possa acreditar que essas pessoas vão ser melhores amanhã. Porque Deus acredita na gente. Que nós podemos ser melhores, mesmo a gente falhando, mesmo a gente sendo hipócrita. Estando na igreja. Assumindo uma religião, assumindo o cristianismo. E muitas vezes falhamos e não agimos dessa forma. Então que a gente possa pensar do mesmo jeito com as outras pessoas. Amém? O Ministério de Louvor pode vir